O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje estaremos abordando o tema da relação entre direito e sociedade. Abordando este importantíssimo tema, temos um convidado muito especial, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, Dr. Juliano José Breda. Dr. Juliano, é uma satisfação recebê-lo no programa América Latina Viva, né? Você que desempenha uma função central hoje, numa instituição que tem uma história consagrada no país, na luta pelos direitos humanos, pela defesa da democracia, né? Eu acho que a OAB tem no imaginário da sociedade brasileira, eu acho que esse label aí, este emblema conta fundamentalmente. Eu gostaria, antes de nós abordarmos temas de fundo, né, da questão dessa relação do direito com a sociedade, gostaria que você nos falasse da sua trajetória, da sua formação, o que o levou, né, digamos, a embrenhar-se no domínio do direito, já que sabemos que também na sua família a tradição democrática é boa, é grande, né? É verdade. Então, eu é que agradeço esse convite da TV UFPR. Aqui eu tenho certeza que estou em casa, certo, porque me formei em Direito na Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado, doutorado na Federal do Paraná, cheguei a lecionar durante um período na Faculdade de Direito, portanto, voltar aos ambientes da universidade, sobretudo da Universidade Federal do Paraná, para mim é sempre motivo de grande prazer. Eu acho que, desde que me lembro, quis ser advogado. Meu pai, também professor de Direito, de Processo Penal da Universidade Federal do Paraná, advogado militante, defensor de presos políticos na época da ditadura, e eu, desde cedo, me identifiquei com a atividade profissional dele e cresci acreditando, querendo ser advogado e exercer essa profissão. Não imaginava, pelo menos durante a faculdade, logo recém-formado, ingressar na representação política da classe. Não imaginava jamais que seria presidente da Ordem em um curto espaço de tempo, né? Porque tenho apenas 15 anos de formado, sou o presidente mais jovem da OAB Paraná, mas foi um acaso que a vida vai impondo na nossa trajetória e que também recebi com muito orgulho e procuro desempenhar essa incumbência, esse encargo que é de grande responsabilidade política, profissional e social, da melhor forma possível. Acho que nós temos nos empenhado, a Ordem tem procurado desenvolver um papel de representação forte dos seus profissionais, dos nossos colegas advogados, mas sem perder, evidentemente, essa tradição histórica da nossa instituição, claro, que é o palco, que é se constituir num grande ambiente democrático de debate das grandes questões sociais. Você, doutor Juliano, fez a sua formação na área, inclusive os temas do seu mestrado, do seu doutorado estão ligados mais ao direito financeiro, à criminalização. Exatamente, direito penal econômico. Econômico, né? E aí, recentemente, você foi para o seu pós-doutorado também em Coimbra, não é isso? Em Coimbra. E antes mesmo de virar candidato a presidente da Ordem, eu acabei ingressando no curso de pós-doutorado em Direitos Humanos e Democracia da Universidade de Coimbra, e precisei terminar a tese até concomitantemente à presidência da Ordem, não foi fácil, mas felizmente consegui, obtive o título de pós-doutor e a tese é o direito fundamental à licitude das provas no processo penal, a vedação à produção ilícita das provas
no âmbito da repressão à criminalidade. Esse é o tema específico, mas é a área que eu atuo. Não acabou cruzando com o professor Boaventura de Souza Santos por lá? Não, com o professor Boaventura não. É um instituto, o Urgêncio, que é coordenado basicamente pelos professores de Direito Constitucional e alguns da área de Direito Processual Penal da Universidade de Coimbra. O professor Canotilho, que é o grande nome português e mundial, praticamente, hoje, do Direito Constitucional, e outras figuras lá bastante conhecidas da universidade. Juliano, então você você disse que, bom, do acaso se faz a necessidade. Eu acho que na vida é assim, né? Ela apresenta armadilhas que às vezes são interessantes, e nesse seu caso você acabou enveredando nesta proposta, né, de uma gestão na seção do Paraná da Ordem dos Advogados. Gostaria que você nos apresentasse um pouco os pontos programáticos que fizeram com que você se apresentasse nessa batalha aí. Professor, a Ordem é uma instituição que eu reputo cada vez mais importante para toda a sociedade. Durante um certo tempo, imaginou-se que a OAB, com a redemocratização do país, perderia a sua função. Algo mais ou menos como aconteceu, e falo isso com tranquilidade porque pertenci também ao movimento estudantil, uma certa crise de personalidade pela perda de bandeiras, pela perda das causas. Imaginava-se que a OAB, que lutou tanto pela redemocratização do país, com a redemocratização do país, estaria, em tese, praticamente encerrada a sua participação coletiva, né, cidadã, social. Mas não, eu vejo que a Ordem ela é cada vez mais comandada, ela é cada vez mais demandada pela sociedade, ela é cobrada para se posicionar nos grandes temas sociais. E eu, na nossa gestão, pretendo, e eu acho que esse ano já foi uma prova disso, caracterizar a nossa entidade não mais apenas como um espectador crítico dos acontecimentos sociais, né? Um comentarista geral da nação, mas inserir a OAB, as nossas comissões. Nós temos hoje, só no Estado, no âmbito estadual, mais de 60 comissões temáticas, Comissão de Direitos Humanos, a comissão que discute, por exemplo, ligada à Casa Latino-Americana, a situação dos imigrantes, Certo. e Comissão de Direitos Humanos, as comissões mais distintas possíveis. E a nossa ideia é estabelecer parcerias programáticas com o Estado, com as universidades, participar dos grandes eventos, das grandes discussões que têm ocorrido na sociedade, para construir algo positivo. A Ordem como uma entidade de atuação prospectiva, efetivamente, sempre tendo como finalidade a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Claro que nós temos as nossas demandas, as nossas ações ligadas aos advogados, valorização da profissão, valorização da remuneração do advogado. Hoje, a advocacia é uma profissão hoje que tem um mercado extremamente competitivo. Certo. Então, há um problema de remuneração dos advogados, defesa das prerrogativas profissionais e outras lutas, como a melhoria da justiça estadual, construção do Fórum Civil, é uma constelação aí de ações necessárias. E justamente a combinação desses fatores de responder às demandas, chamemos assim, corporativas, que são de ordem sindical, profissional, né? Com essa inserção mais política, social, no contexto desta atualidade, né, desafiadora que é brasileira e mundial, eu acredito que isso constitui um belo desafio. Eu não sei como você está observando esta, digamos, transformação que é mútua, né? Ao mesmo tempo que a ordem se insere na sociedade, a sociedade impõe digamos, devolve a ela desafios. Como é que se dá essa articulação?
Olha, nós aceitamos esses desafios, isso é bom dizer. Nós não, de forma nenhuma, a ordem foge das suas responsabilidades históricas e políticas com a sociedade. Eu, recentemente, nas últimas 2 semanas, tenho recebido frequentemente na ordem, por exemplo, um movimento ligado ao transporte coletivo, pedindo uma análise, uma manifestação jurídica e, eventualmente, os contornos políticos da ordem em relação à questão do transporte coletivo aqui em Curitiba. Temos recebido, por exemplo, e realizado diversos eventos para debater a reforma política. Nós, e essa é uma reivindicação, acho que, do país inteiro, sabemos que outro modelo de representação política é necessário. Temos ainda uma democracia jovem, uma democracia que está completando 25 anos, que veio junto com a Constituição Federal, mas já percebemos que o modelo político, embora relativamente jovem, ele não é ideal. Claro. O problema é que cada um tem a sua reforma política. Sim. E nós já realizamos, acho que quase 5 ou 6 grandes encontros para discutir todos os aspectos da reforma política, da reforma eleitoral que estão sendo postos. Certo. Então, o que nós procuramos, professor, é identificar, em toda essa transformação que a sociedade vive, as reivindicações mais importantes, as demandas mais importantes e discuti-las com seriedade, Certo. com democracia, sem qualquer vinculação e pré-compreensão ideológica ou jurídica, mas expor todos os problemas, as questões que se colocam diante de nós e que entendemos, temos sim uma responsabilidade pela força da instituição, pelo tamanho, por ser ouvida pela imprensa, pelos ambientes científicos, acadêmicos, nós não podemos nos subtrair a essa responsabilidade. É um dever, entendemos isso como um dever nosso. Nós gostaríamos de aprofundar também uma questão da relação entre os poderes do Estado e a leitura que a OAB faz desse conflito, desse confronto de interesses e de jogo de poderes, mas faremos isso logo depois do nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva, que está debatendo hoje a questão da relação entre direito e sociedade com um convidado especial, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, Dr. Juliano José Breda. Dr. Juliano, então, no primeiro bloco você abordou a trajetória da sua formação, você que é um egresso, né, da Universidade Federal do Paraná, onde você aqui se formou, fez graduação, mestrado e doutorado, e, consequentemente, logo em seguida indo a Coimbra, recentemente, aliás, fazer o seu pós-doutorado sobre a questão dos direitos humanos, muito pertinente para a questão hoje do Brasil, né? E também você nos apresentou um panorama dos desafios e da sua atuação à frente da Ordem aqui no Paraná. Nós encerramos o nosso bloco chamando a atenção para uma questão importante no Brasil, já que nós costumamos dizer que a sociedade brasileira, eu acredito que ela tenha se democratizado antes do próprio Estado, né? Acho que os desafios do Estado brasileiro são grandes nessa direção, não sei se você concorda com essa leitura, e que se configura também nessa dimensão do Estado às vezes com conflitos entre os poderes.
judiciário com legislativo, legislativo e judiciário com executivo. Qual é a leitura que você faria dessa relação? Porque temos episódios também recentes no Paraná, né, em relação a essa tradição um pouco patrimonial dos poderes, né? Como é que a OAB percebe esse jogo? É aquilo que o Raimundo Fauro falava em Os Donos do Poder. Certo. Essa tradição histórica, oligárquica de controle dos poderes no nosso país. Professor, em 1988 o país ganhou uma nova Constituição. Mas aquilo foi um documento, foi, claro, um episódio fundamental na nossa história política, mas as pessoas continuaram as mesmas. A classe política era, em 1989, a mesma de 1987, 86, 85. Grandes comandantes políticos do país serviram também, na época, a ditadura, eram da Arena. Os juízes que estavam sob a vigência da Constituição de 67, sob o regime ditatorial, seguiram julgando após a Constituição de 1988. Então, eu faço um paralelo, é mais ou menos como uma reforma em uma casa. A família é a mesma. As relações humanas que se estabelecem em uma casa reformada continuam rigorosamente as mesmas daquela casa antiga. É preciso um certo tempo para que a Constituição exerça uma força normativa sobre toda a sociedade. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, em 1994, na Conferência Nacional em Foz do Iguaçu, ela disse uma frase que me parece extremamente atual ainda e continuará por muito tempo, no seguinte sentido: ao Brasil não falta Constituição, falta constitucionalismo, ou melhor, falta o sentido de cumprimento, um sentido de obediência ética dos valores e princípios que estão lá na Constituição, mas que ainda não são devidamente obedecidos e cumpridos por toda a classe política. Isso acontece aqui no Estado, isso acontece em qualquer lugar hoje do país. Nós ainda não conseguimos estabelecer uma divisão de poder e uma representação política, administrativa e mesmo por parte da sociedade que obedeça, em primeiro lugar, por exemplo, a administração pública. Se respeitasse apenas os princípios descritos no artigo 37, o país seria fantástico. Austeridade, legalidade, eficiência, esses são princípios, impessoalidade, que nós vemos tanto faltar aí alguns administradores públicos. Se os nossos representantes políticos cumprissem os princípios e valores fundamentais, essenciais da nossa Carta, a sociedade seria outra. Mas isso demanda tempo. Demanda tempo, mas isso também é possível controlar. A Constituição é uma norma, ela se aplica a todos nós. O que a ordem faz e o que a sociedade deve fazer é vigiar, controlar. A imprensa realiza muito isso, a universidade tem um papel fundamental também, seguir exigindo o cumprimento efetivo da nossa Constituição. No fundo, o que as ruas recentemente cobraram dos nossos políticos é o cumprimento de tudo que está na Constituição, né? Mais eficácia aos direitos sociais, saúde, moradia, a outros direitos fundamentais, como própria segurança pública, que é um direito fundamental do cidadão, boas práticas por parte dos nossos administradores, mais respeito com a coisa pública, enfim, tudo aquilo que nós queremos está na Constituição. Falta conferir às suas normas uma densidade maior no nosso dia a dia. Certo. Doutor Juliano, a partir um pouco do seu lugar, né? Você está em vários lugares privilegiados, tanto no exercício da sua profissão como na representação política da categoria e, enfim, da instituição que é emblemática, né, para a sociedade brasileira. Eu gostaria que você, a partir desses seus diferentes lugares,
fizesse uma reflexão sobre justamente essa dimensão de uma cultura do direito, de uma cultura cívica, da percepção que é diversa no Brasil, né? Das elites, mas também das categorias populares, sobre o entendimento, a partir da sua experiência, afinal, de como o brasileiro se representa essa ideia da cidadania, de um sujeito de direito, às vezes privado desse direito, e observando aquilo que se disse, práticas, que algumas são boas práticas, outras são deploráveis, né? Que advém, inclusive, do exemplo das instituições, né? O caso, né, da polícia, da segurança pública, né? Não estou falando nem de outros direitos fundamentais, como o acesso à saúde, à educação, né? Mas esta coisa meio chocante, né, que nós vivemos num cotidiano de violência também. Eu gostaria que você refletisse sobre essas dimensões. Eu acho que nós precisaríamos quase de um curso para fazer certeza, toda essa avaliação. Com certeza. Mas eu trabalho a seguinte perspectiva, professor, não sei se será suficiente aí, mas a essencialidade dos direitos fundamentais do cidadão implica a possibilidade de reivindicá-los, em primeiro lugar, de exercer o direito aos direitos fundamentais, ter o direito a exercer aqueles direitos previstos. E se nós pensarmos que até o dia de ontem, nós não tínhamos, ontem, dia 30 de outubro, não tínhamos uma defensoria pública regularmente implementada no estado do Paraná, nós precisamos chegar à conclusão que as pessoas hipossuficientes, os necessitados, não poderiam nem invocar os direitos fundamentais previstos na Constituição, os direitos humanos previstos em qualquer tratado internacional, porque não tinham a quem recorrer. Os advogados muitas vezes realizavam esse papel, atuando como defensores dativos, ou atuando gratuitamente para quem não tinha condição, mas é evidente que o dever de prestar assistência jurídica aos necessitados é um dever do Estado, sonegado aqui à cidadania paranense. Ou seja, não é possível cogitar de uma cidadania plena, de uma realização integral dos direitos fundamentais do cidadão, se nós não tínhamos um sistema para reivindicá-los para as pessoas que mais necessitam disso, para as pessoas pobres. Então, eu acho que ainda nós estamos muito longe do ideal. Agora, qual é o papel nosso nessa conjuntura, nesse cenário? É denunciar essa realidade que é maniqueísta, porque eu tenho uma Constituição que assegura todos os direitos fundamentais ao cidadão, mas eu não tenho na base a possibilidade de realizá-los, seja porque essas pessoas que mais precisam dessas garantias não têm como reivindicá-las, e porque ainda o nosso Poder Judiciário precisa de muito investimento. Quando um caso de relevância, um caso importante, demora 10, 15, 20 anos para ser solucionado na nossa justiça, evidentemente, você cria um obstáculo à realização da cidadania plena, porque é um tempo absolutamente incompatível com a realização de determinados direitos. A cidadania brasileira não pode esperar tanto tempo para concretizar aquele horizonte que o Constituinte desenhou em 1988. Nós vemos aí, doutor Juliano, dois aspectos. Um de ordem mais operacional, ou seja, o Estado bastante engessado, né, em várias frentes, o judiciário é uma delas, né? Mas também a outra dimensão de uma percepção de cidadania por parte do brasileiro a partir do seu cotidiano, etc. Que desafios a ordem, nós, como todos os cidadãos brasileiros, temos diante dessa realidade para poder, né, com certo realismo, tentar diminuir essa grande diferença, essa grande distância entre a lei formal e as dimensões substantivas do exercício do direito? Bom, eu tenho convicção já há algum tempo que essa resposta não virá exclusivamente do Estado.
Certo. Se nós esperarmos aquilo que eu disse no primeiro bloco, professor, a ordem ela se transformou em uma entidade que quer agir prospectivamente, que quer colaborar no dia a dia, no cotidiano, para oferecer soluções concretas para melhorar a vida das pessoas. E eu acho que isso deve também influenciar outros atores importantes sociais, como as universidades, que devem também se transformar não apenas em simples espaços científicos, mas palcos de uma real intervenção no cotidiano da nossa sociedade, especificamente voltado, eu sempre penso nisso, voltado para as pessoas que mais necessitam, né, para os hipossuficientes. As associações, eu tenho percebido isso, as associações, por exemplo, comerciais, as federações da indústria, os sindicatos, as federações ligadas ao comércio, os sindicatos também que representam os trabalhadores, entidades religiosas, há um sentimento coletivo hoje praticamente comum de que todos nós precisamos pensar mais publicamente e menos nos nossos interesses corporativos de forma restrita. Porque se nós não construirmos coletivamente uma sociedade melhor, os nossos representados também sofrerão as consequências de uma sociedade injusta. Então, eu penso que é nosso dever fomentar uma cultura de ética, não ética apenas no exercício do poder, ética no exercício das relações humanas, ética dentro de casa, ética quando você está na rua, ética no comércio, ética na relação com o seu cliente, com o seu funcionário, com um colega, estimular boas práticas humanas. Nós temos hoje, por exemplo, na OAB uma comissão de gestão pública que está elaborando e vai fornecer para todos, contamos já com o apoio de várias instituições, certamente a universidade será uma delas, uma cartilha de controle social da administração pública. Nós precisamos acreditar mais na força da própria sociedade, na força dos cidadãos para concretizar as transformações que nós precisamos. Ou seja, precisamos de ações proativas nesse cotidiano e de envolvimento republicano de uma sociedade engajada com esses desafios, né? Exatamente. A república é a coisa pública, a res pública significa coisa pública, aquilo que é de todos. Então, o destino do país pertence a todos nós e todos nós devemos participar dessas transformações que são urgentes. Muito bem, Dr. Juliano José Breda, América Latina Viva agradece nessa oportunidade de estar ouvindo suas reflexões, suas propostas para a sociedade paranaense e brasileira. Ficamos imensamente gratos pela sua presença e convidamos você a nos assistir na próxima edição. Até lá. Muito obrigado.